Pessoal, A Roda do Tempo, do Robert Jordan. O primeiro livro é O Olho do Mundo. E essa saga aqui, essa série de livros, ela tem duas particularidades. A primeira é que ela é muito longeva. São 14 livros. E eu ficava muito curioso por que o autor não conseguiu aglutinar. Se realmente tinha necessidade ou quais são os méritos que levou assim. E o outro foi que, a outra particularidade foi que ele morreu antes de concluir a saga. Então, desses 14, ele escreveu 11 e os outros 3 foi escrito pelo Brandon Sanderson, que é este cara que fez o Mistborn e Elantris. Só a saga própria. E eu posso opinar que, dentre os autores atuais, o estilo é o que mais se assemelha do Olho do Mundo. Tem muitos fãs, tá? Eu tenho críticas assim... porque eu também sou muito exigente, tá? Eu sou chato pra caramba com o livro. Vou dar mais uma chance para um livro 2, porque tiveram aqui personagens que me cativaram. Só que tem defeitinhos, tá? Vamos lá. Qualquer livro de fantasia não tem como. Ele acaba batendo na porta do Tolkien. Ou nós também acabamos comparando, né? E o Robert, ele dá aquela visitadinha. Lembra muitos alguns elementos. Até mesmo o desenvolvimento do mundo dele lembra a Terra-média. O mapa, a questão da descrição do cenário, o grupo viajando, até mesmo o ritmo. Só que aqui não tem a pegada das duas torres, e sim do Senhor dos Anéis. O Tolkien ele vai lentamente, você fica até aquela parte meio morosa e chata, que se o Senhor dos Anéis fosse só o primeiro livro, não ia ter tanto sucesso, tá? Das duas torres você vai começando, tu fica, ei, calma aí que tem uma coisa diferente. Então o Tolkien ele sabe colocar a ação no momento certo. Não que o Robert não faça, só que ele não faz com a mesma habilidade. Mas é injusto comparar dois autores. Não é a proposta em termos do livro. São quase 800 páginas, tá? E parece muito que ele tá uma moenda de milho, já viu? A roda, esse nome não foi escrito por acaso, ele vai lentamente. E por que teve 14 livros, né, 11? Porque ele vai narrando passo a passo. Ele vai evitando cortes, ou seja, o personagem vai andando daqui até ali. Ele vai contando o que acontece com o personagem. Se o personagem dorme, ele também conta. Então fica uma coisa quase diária. Os cortes são pouquíssimos. E teve até mesmo uma parte que eu fiquei danado da vida. 600 páginas de lentidão. E depois, para resolver o conflito, ele pega um atalho. E o conflito final é muito rápido. Aí você fica aí... careceu aí um pouco de habilidade, de toque. Era preciso concluir logo o livro 1, né? Ter um fechamento. Só que tu fica com aquela pulga. Não sei se todo mundo vai notar ou se incomodar, né? É assim mesmo que ele tinha que ter feito. Mas eu fiquei assim um pouquinho. Ponto positivo. Eu vou até não sei o nome pronunciar aqui. É as Aes Sedai. Eu não sei se é Aes Sedai ou alguma coisa assim. Mas essas personagens são incríveis, tá? Coloca assim o uso dos personagens femininos em destaque. O que é as Aes Sedai? É como se fosse um grupo de Jedis, mas ainda é pouco para descrever. Elas são usuárias do poder único, entre aspas, magia, inteiramente construído por mulheres. Aqui neste mundo, os homens acabam se corrompendo, os usuários do poder único, e elas que acabam sendo as defensoras mais representativas do mundo. Então, e também são odiadas, tem aquela perseguição como se fosse do universo Marvel com os mutantes ou com os heróis. A coisa tá ruim, nós metemos o mal em vocês, mas vem cá, você tem que resolver o problema, como vem os Seres da Escuridão.
Isso é legal. E uma coisa que também, até mesmo a Moirane, ela fala que existem pessoas que são usuárias da magia boas e más. Então não é assim como existe não usuários. Isso é muito legal. Não é só porque você faz parte daquele grupo que você vai ser um herói. Os personagens são cinzas, as pessoas são. O poder mágico, ele não precisa necessariamente vai corromper você. Mas imagine alguém que pode instalar e fazer ganhar dinheiro ou controlar a mente de outros. Você vai realmente se comportar ou a magia ela vai ter alguma restrição frente a você só vai poder utilizar se você for benigno. E no caso não tem essas regras. Elas têm as separações, elas são distintas por cor, e cada cor vai determinar o seu caminho, mas elas, assim como os humanos são, elas também são dúbias. E isso é muito legal. Falando sobre a trama, tá? Depois eu vou ler um trechinho aqui, como eu sempre faço. Existem 3 rapazes em um vilarejo, lá na região dos Dois Rios, e esses 3 rapazes eles acabam avistando, tendo algumas visões, assim, nem visões, eles avistam um ser que quase como se fosse um espectro encapuzado, sempre assim, né? Chega até a ser clichê. Aí ele não, o manto dele não agita pelo vento. Eles vão ter essas séries de vislumbres. E eles estão sendo caçados pelo Tenebroso. A vila é invadida por Trollocs. Você é para acreditar que são trolls mais orcs, mas eles são mais assemelhados a minotauros e invadem lá o vilarejo durante um festival. Eu até anotei o nome aqui, durante o Beltane. E eles são muito vulneráveis à luminosidade e acaba tendo força, e também tem a defensora ali, uma das Aes Sedai, que é uma das personagens que vai acompanhando o grupo e guia, né? Em termos de comparação, ela seria aqui como fosse o Gandalf, tá? E a Moirane é uma das personagens mais interessantes, porque o que acontece? Ela serve muito como norte. Ela não é apenas poderosa, ela é íntegra, é inteligente, honrada, bondosa e ainda por cima é bonita. Então você acaba se apaixonando pela personagem, né? Não tem como. E você fica se perguntando por que ela não é logo a protagonista. É claro que nós temos aquela questão de o fio condutor do você conhecendo o mundo, você coloca personagens crescendo, galgando com você também, pouco a pouco. Isso é até legal, mas você já vê outras coisas. Mas é conduzido até com certa maestria nessa questão do pouco a pouco e o desenvolvimento dos personagens. Então nós temos o Rand, que acaba sendo o protagonista, é o Rand Altor. Nós temos o Matt e também o Perrin. O Perrin, ele fica um homem que anda com lobos, né? Não tem nada a ver com Kevin Costner, não sei nem se vocês pegaram a referência. Mas é muito mais como se fosse o Jon Snow do que outra coisa. Aí você fica na dúvida na questão de quem copiou de quem, né? Mas na verdade todos estão no mesmo nicho mágico, no mesmo nicho cultural. Então nós não temos muito como fugir disso. Ah, eu inventei isso. Não, faz parte, gente. Como questão de mago, em termos de dragão, nós temos o estereotipo, assim. Se você for olhar Harry Potter, é uma série de cópias, né? Mas o que muda é como você utiliza esses elementos mágicos, né? A proposta em termos do roteiro. E o Robert, ele faz isso legal. Esse estilo dele lentamente, tirando esses cortes que eu fiquei danado, se tivesse mais 1000 páginas para ler, você ia nesse ritmo. Não é qualquer um que faz, não. Tá? Mas você não tem, aí também é até um pouco cruel, se você for comparar com Guerra e Paz. É um livro longo, mas você vê que tem maestria, habilidade extrema. Aqui também tem elementos positivos e de fantasia. É claro que um é o clássico, mas a crítica que eu faço aqui é que apontam como um dos 10 melhores livros de fantasia e séries, né? E olha, não é não.
Eu vou dar mais uma chance no livro 2 porque eu quero saber o que aconteceu com o personagem. Eu tenho personagens coadjuvantes que eu tenho quase certeza que vai aprontar, mas esse livro, essas quase 800 páginas aqui, não me mostraram que veio não, tá? Ah, mas tem muitos fãs, mas pelo menos é a minha opinião. O mundo que é desenvolvido, tem os elementos que são legais, a praga também, surge um homem verde que é um xamã, isso é muito legal, a descrição, as borboletas rodando, que vão rodando, ele toca e vai criando, a questão da roda, que é a forma como eles têm de ver o destino, em termos do tear, faz um mundo ser muito característico, né? Mas você realmente chegar, ser encantado, o livro não me encantou, tá? Recomendo que leiam, fazendo essa pergunta dura, com só o primeiro livro não. Talvez com o segundo eu lendo e vendo realmente esses elementos que a razão que agregou tantos fãs, aí eu posso dizer com propriedade do tipo, sim, vale a pena. Então, acho que a resposta mais justa seria, eu não sou capaz de opinar, sim, fica uma questão de escolha sua. Posso apenas opinar frente ao livro 1 que eu li, tá? Mas também você tem essa questão de exigência, né? Você tem o gosto muito particular, às vezes o outro, não, eu me encontrei aqui, foi meu primeiro acesso, a primeira porta, e eu esteja sendo muito injusto comparando com o Tolkien, né? Então, fica. Cada livro tem que ser. É uma proposta em termos do autor, você não pode ser tão pesado, tão crítico assim. Mas eu gostei muito da Aiceda. Gostei mesmo. Achei que, apesar que o livro é de 1990, tem um quê de vanguardista, tá? Mas podia pular e colocar como protagonista as mulheres. E as mulheres aqui dos Dois Rios, elas são teimosas. São duas personagens, né? A Egwene e também tem a Ninaeve. A Ninaeve é curandeira, é a sabedoria, e ela vai agindo ali como uma médica, é uma curandeira, gente. Só que ela é muito teimosa, ela vai acompanhando aquele grupo, você vê que ela não tem os elementos, mas dá uma explicação que ela também tem, ela pode se transformar e ser uma maga, no caso uma Aes Sedai. E também a Egwene, que você fica meio, tá, ela é bonita, e ela vai acompanhando, mas tem um elemento egoísta, só que as duas são muito semelhantes. Isso me atrapalhou, né? Isso eu critico ainda mais, entende? Do tipo, se você faz personagens, você tem que distinguir cada um deles. Só esse egoísmo é muito pouco. Aprofunda mais, apesar dela ser jovem. Dá um elemento, uma diferenciação desse personagem. Os três rapazes, o Perrin ele acaba sendo mais carrancudo, ele trabalha ali, vai fazendo o machado, o Matt ele é mais travesso, e o Randy ele é um fazendeiro, né? Então você tem um pouquinho essa distinção que tentam e colocam o Matt como engraçado, mas não é tão engraçado assim não, tá, gente? Você fica forçando. E umas coisas que eu critico o pessoal que fala das características dos Dois Rios, dizem que eles são teimosos. Aparece essa teimosia? Aparece com a personagem feminina, aparece em alguns momentos, mas não como deveria. Para começar, tem outro erro aí. Você não tem que dizer que eles são teimosos. Pode até fazer isso uma vez. Você, como autor, você tem que realmente mostrar. Você tem que mostrar essa força de vontade colocada continuamente, do tipo, o próprio leitor ele se convence e fala, caraca, os caras martelam e não vão. Deixa eu pegar um trechinho. Acho que, não sei se é 612. Olha como é que o livro demorou para engrenar. Montando os camponeses. O glossário fica no final do livro, tá? Então tem a já vermelha, que as distinções, tá? Aqui é a praga. Gostei muito da descrição da praga. Você vai entrando naquele lugar e você fica, caramba, que lugar ruim. Mas aí também não se compara com a tormenta, né? Que
Então, mas é de novo que eu falo, comparar com outro livro ou com essas experiências literárias anteriores fica um pouco cruel em alguns. Cada livro tem seus elementos positivos e negativos, né? O importante é quando você lê, aí que tá. Um livro, ele tem que modificar você. Ele tem que dar um acréscimo, não é apenas servir como entretenimento. Pelo menos eu vejo muito assim. E são poucos livros que fazem isso, que acabam te informando, fazendo essa adição formando você um ser humano melhor. Não é para qualquer um não, tá? Tem. Acho que eu vou pegar esse trecho. Eu queria ver na batalha também que aparece o lance dos Straw Walks. Dá uma boa ruptura. Você fica, tá tudo em paz, em paz, em paz e opa, ação. Não é o mesmo corte que eu reclamei, como tem essa lentidão, 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 e ele tenta colocar um atalho. Não foi assim. Foi a questão em termos de ritmo. Tá, Trox. Tá perto aqui. Tá aqui a ação. Vamos lá. Acho que não. Ele começou e a porta se abriu de supetão. Pedaços da fechadura de ferro girando pelo chão. Uma figura preencheu o vão da porta e era maior que qualquer homem que Randy já tivesse visto. Uma figura vestindo uma cota de malha preta que caía até os joelhos, com espigões de metal nos pulsos, cotovelos e ombros. Uma das mãos segurava uma espada pesada, semelhante a uma foice, e a outra estava aberta diante dos olhos, como se fosse para protegê-los da luz. Randy sentiu o começo de uma estranha espécie de alívio. Quem quer que fosse aquele não era o cavaleiro do manto negro. Então ele viu os chifres curvos de carneiro na cabeça que roçava no topo do portal. E onde deveriam estar a boca e nariz havia um focinho peludo. Ele viu tudo isso enquanto inspirava com força o ar, que soltou num grito aterrorizado quando, sem pensar, atirou a chaleira quente naquela cabeça semi-humana. A criatura urrou, parte do grito de dor, parte rugido animal, quando a água fervente caiu em sua cara, no mesmo instante em que a chaleira atingiu a criatura. A espada de Tan surgiu. O Tan é o pai dele, tá? O rugido subitamente se tornou um gorgolejo, e o vulto imenso tombou para trás. Antes que terminasse de cair, outro estava tentando abrir caminho com suas garras. Andy vislumbrou uma cabeça deformada, encimada por chifres semelhantes a espigões, antes que Tan voltasse a atacar, e dois corpos imensos bloquearam a porta. Ele percebeu que seu pai estava gritando. Dirigiu-se a ele. Corra, rapaz! Esconda-se na floresta. Os corpos na porta estremeceram quando outros lados de fora tentaram puxá-lo para abrir o caminho. Tan enfiou o ombro sobre a mesa maciça. Com um grunhido, ele a ergueu e atirou sobre a confusão de corpos. Eles são muitos para conter. Pelos fundos. Vá, vá! Eu já estou indo. No instante que Randy se virou para ir, a vergonha tomou conta dele por ter obedecido tão prontamente. Queria ficar e ajudar o pai, embora não pudesse imaginar como, mas o medo o havia pegado pelo pescoço, e suas pernas se moviam sozinhas. Ele deixou a sala em disparada, indo na direção dos fundos da casa, mais rápido do que jamais correra em sua vida. Ruídos de coisas que se quebrando e gritos vindo da porta da frente o perseguiam. Ele estava com as mãos na barra que travava a porta dos fundos, quando seu olhar deu com a fechadura de ferro que nunca era trancada. Só que Tan havia feito isso justamente naquela noite, deixando a barra onde estava. Ele disparou por uma janela lateral, levando a vidraça e abriu os pochigos. A noite havia substituído completamente o crepúsculo. A lua cheia e as nuvens carregadas pelo vento criavam sombras salpicadas que caçavam umas outras pelo pátio da fazenda. Sombras, ele disse a si mesmo, apenas sombras. A porta dos fundos rangeu quando alguém ou algo lá fora tentou abri-la à força. A boca de Randy ficou seca.
Um estrondo sacudiu a porta em seu castilho e o fez se apressar. Ele escorregou pela janela como uma lebre entrando na toca e se agachou encostado na lateral da casa. Lá dentro, a madeira se estilhaçou como o som de um trovão. Andy forçou-se a se levantar um pouco e espiar o lado de dentro, só com os olhos, só no canto da janela. No escuro ele não conseguia enxergar muita coisa. No entanto, o que via já era mais do que realmente queria ver. Gente, quem dera se o livro fosse inteiramente nesse ritmo, né? É contagiante, essa parte aqui é legal. Eu vou dar chance no livro 2, faço a resenha mais à frente. E tem aqui também do Mistborn e da continuação. Mas acho que é isso mesmo. Estou sendo muito crítico com esta obra. Tem elementos bons para você virar realmente fã dessa saga. Mas, de novo, eu não colocaria entre as 10 não, tá? Tem material, inclusive nacional, superior ou igual. É muita coisa por publicidade, tá, gente? Por nomes que são colocados e pouco a pouco galgando. Fantasia não é um gênero para ser mal escrito. Mas esse trechinho que eu li deu água na boca, não deu? O vídeo já ficou longo, tô indo e despedindo de vocês, gente. Até mais. Fui!